Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Pod Missão, o podcast da Pascom RB. E hoje, no nosso segundo episódio, nós vamos tratar de um tema importantíssimo que é Movimento Igreja Inclusiva. E antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de me descrever para que essa live seja cada vez mais acessível e alcance o maior número de pessoas. Então, eu sou Luciana, eu sou da Pascom aqui, da Nossa Senhora da Conceição, eu sou uma mulher de cor parda, de cabelos curtos, uso óculos, estou usando uma camisa preta com a logomarca da Pascom RB e da minha paróquia. E para esse bate-papo ficar bem gostoso, hoje nós temos aqui 3 convidadas muito especiais. Por isso, nós queremos pedir que vocês compartilhem o máximo que puderem essa live. Entrem lá no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, mandem para os grupos de WhatsApp. Então, nós vamos bater papo com um time aqui muito bacana, que são as meninas da Diocese de Nova Friburgo, a Ariana Nascimento, a Morgana e a Michele. Não é Nascimento, é Sacramento. Eu não sei por que eu chamo ela de Nascimento, mas é Sacramento. É parecido. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigada. Boa noite, eu sou a Ariana. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, preto, e estou com uma camisa do Movimento Igreja Inclusiva. E ela tem a imagem de Nossa Senhora da Piedade, né? Que é a imagem de Nossa Senhora com Jesus no colo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Seja muito bem-vinda. A nossa próxima convidada é a Morgana. Um prazer, boa noite a todos. E a Michele. Eu sou a Michele, mulher branca, também cabelos longos, presos. Também estou com a camisa do Movimento da Igreja Inclusiva, olhos castanhos. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Você gostaria de se descrever, Morgana? Claro. Sou Morgana, sou branca, cabelos longos, escuros, olhos castanhos escuros e também estou com a camisa do Movimento Igreja Inclusiva, fundo branco, com a Nossa Senhora da Piedade e com a descrição "Ide além dos muros por uma igreja inclusiva que comunica a todos". Nossa, é um tema forte, né? Sim. Ide por além dos muros. Muito bacana. Então, a gente, para começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta primeiro para a Ariana. Elas fazem parte do Movimento Igreja Inclusiva, a Ariana é coordenadora e elas também, né? A Morgana e a Michele. Então, Ariana, a gente queria logo saber de você, assim, de início, né? Como começou esse movimento Igreja Inclusiva, né? E a quem, né, atende? São só pessoas que estão dentro do espectro autista ou vocês atendem algum outro tipo de deficiência? Fala pra gente como que funciona esse movimento lá. Então, o movimento da Igreja Inclusiva começou através da minha dificuldade de estar na igreja com meu filho autista, né? Pedro é uma criança de 9 anos de idade, autista nível 3 de suporte, e ele tem as dificuldades dele em relação ao barulho, ao ambiente, né? Ambientes muito cheios. E conforme ele foi crescendo, foi ficando difícil estar na igreja com ele. Porque quando a criança é pequena, a gente coloca debaixo do braço e leva para a igreja, né? Mas a partir do momento que essa criança vai crescendo, fica mais difícil de segurar, né? Pedro é uma criança grande. E aí eu já tinha uma vida de caminhada pastoral, né? Eu fui catequista durante 20 anos. E eu não conseguia mais ir para a igreja com a minha família, né? A gente tinha que se dividir, cada um ir no horário, porque a gente não conseguia estar com Pedro, né? E aí eu vi um vídeo no Instagram de um padre lá em Araçatuba que ia fazer a missa inclusiva na paróquia dele. E eu comecei a compartilhar esse vídeo no Instagram e mandei para todos os padres que eu tinha acesso na época, né? A Morgana viu o vídeo e falou assim: amiga, por que não? Eu falei, tá maluca? Eu falei, tava brincando, né? Não era pra você levar a sério. Ela falou, mas por que a gente não pode tentar? E aí, ela foi correr atrás, né, do padre José Rui pra fazer alguma coisa. E eu conversei com a Michele. Michele, na época, era terapeuta do Pedro e mãe de uma das melhores amigas do Pedro, né? Eu acho que a primeira amiga do Pedro foi a Luísa. Uma criança que enxergou o Pedro, né? Como pessoa de querer brincar com ele, né? E aí a Michele falou assim, o que vocês forem fazer, eu tô dentro, né? E a gente nem sabia o que a gente ia fazer, né? Era surreal. Mas tô dentro. Tô dentro.
E aí a Morgana falou com o padre pegou e falou assim, eu recebi esse vídeo, achei que já tinha, né, tudo sido resolvido e não tinha. E aí ele falou assim, vamos fazer. Não sei como, mas vamos fazer. E aí a gente conseguiu marcar a primeira missa inclusiva, que aconteceu no dia 13 de maio, né? Dia de Nossa Senhora de Fátima. E eu era da paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Então tinha todo um significado esse dia. Porque a gente não participava há muito tempo de um 13 de maio em família, né? Meu marido, quando tocava sozinho, né? E eu não podia ir. Você era do Ministério de Música lá na sua paróquia? Gente, eu não canto não, viu? Mas... É legal, né? A gente ajuda, né? Mas meu marido, né, toca, de verdade, né? Eu fazia figuração. Mas a gente não conseguia participar juntos, né? Em família. Então foi a primeira vez que nós estivemos juntos num 13 de maio, que era uma data significativa pra gente. E aí o padre Zé Rui disse sim, o movimento foi acontecendo, né? Porque a gente achou que era só missa, né, meninas? Seria só a missa. Uma E missa ele uma vez falou, ao mês. uma vez. A gente pediu, eu fui pedir ao padre a missa uma vez ao mês. Aí a Michelle falou assim: mas as famílias atípicas não precisam cumprir o preceito? Vocês não precisam estar ali comungando todo domingo? Tá certo, Michelle. Aí eu falei, meu Deus, como é que ela fala isso pro padre, né? Que eu queria uma migalha, né? E Jesus nos deu o banquete inteiro, né? Por isso que eu falo assim, o movimento não sou só eu, não é só a Michelle, não é só a Morgana, né? A gente se complementa para conseguir fazer com que o movimento ande, né? E aí, com isso tudo, o padre Zé Rui viu que precisava ser algo além da missa, que precisava ser um movimento e não uma pastoral, né? Depois nós vamos falar sobre isso, para que a gente pudesse alcançar, né? Todas as famílias que tivessem essa situação de serem atípicas, né? E a gente não acolhe só famílias com crianças autistas, a gente acolhe qualquer deficiência, qualquer pessoa com dificuldade, seja desde do TDAH ali que não consegue parar e sentar e participar da missa, até uma pessoa com paralisia cerebral, né? Então a gente abre para todo mundo. Quem tiver qualquer tipo de dificuldade pode estar com a gente ali participando da missa. Eu tive a oportunidade de estar lá com vocês, eu, uma mãe atípica e 2 intérpretes aqui da nossa paróquia. E a gente voltou assim muito emocionada de ver a estrutura, né, que vocês hoje conseguiram. A gente sabe que isso tudo demanda sacrifício, né, demanda você organizar espaço, pessoas com perfis, né, que a gente sabe que também não é todo mundo que se coloca, né, de boa vontade, mas a pessoa às vezes não aguenta aquele tranco também, né? Ela acaba também ficando se sentindo assim pesada, não é? Então a gente queria saber de vocês assim, aonde começou esse movimento? Ele começou na paróquia? Ele começou numa capela? Foi em casa de alguma família atípica? Como que vocês começaram isso aí? Então, quando o padre Zé Rui chegou pra gente e falou assim, aonde vocês querem fazer, né? Porque ele era um padre com muitas capelas. Querem fazer na matriz? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Por quê? Meu filho é fugitivo, né? Então, se você não tiver um portão que possa ter um controle, ele vai embora, ele vai atravessar a rua e você nunca mais vai achar, né? Acontece. E aí eu falei, padre, eu preciso de um portão, né? Uma capela segura. E aí a Morgana, como já frequentava a Capela Santa Cruz, ofereceu, né? A capela pra gente fazer lá, né? E nós ficamos na capela alguns meses, né? Depois a capela entrou em obra e aí nós meio que tivemos que mudar de paróquia e capela, né? Foi nos oferecida mais uma vez uma capela de São José, né? Que pertence à paróquia Nossa Senhora de Fátima, que eu falei que era a minha paróquia lá no começo, né? São José foi a que nós Isso, foi a que vocês foram. Lá. Então, assim, vejam que essa coisa de ser movimento nos dá essa liberdade de ter essa parceria com outras paróquias, porque se nós fôssemos uma pastoral da paróquia Nossa Senhora da Glória, a gente ficaria preso ali, né? A gente teria que procurar uma capela da paróquia para poder continuar o nosso trabalho. Então, a gente conseguiu, sendo movimento, abranger outra paróquia, né? Que pudesse nos acolher, nos receber. E foi importante isso pra gente, né? Muito bacana. A gente tem aqui a sua biografia, né? Dizendo que você, né, mãe atípica do Pedro, 9 anos, professora de português na rede estadual do ensino em Macaé, que você foi catequista durante 20 anos. Você, nesse período, você já estava como catequista ou você já tinha deixado a catequese para
Quando a gente começou o movimento, eu já tinha saído da catequese, né? Porque não tinha mais como eu ir para a paróquia, servir e aí deixar o Pedro em casa com meu marido, né? E eu ficar... Porque, assim, a catequese lá em Fátima acontecia depois da missa da manhã. Então, eu ficava, assim, de 8 da manhã até meio-dia, fora de casa, né? Era um domingo. E aí, óbvio, né, que todo marido vai reclamar, não é só o meu não, né? Desse tempo longo, o único dia que ele não trabalha, eu saía de casa, né, e deixava o Pedro com ele para poder ir para a igreja. Então, a gente decidiu que não seria mais possível servir dessa maneira, né? E no período que você foi catequista, você encontrou essa realidade? Tinha crianças? Autistas, não, mas crianças com síndrome de Down. Eu tive... Minha última turma tinha um menino com TDAH, que as catequistas não gostavam dele, porque ele atrapalhava muito o encontro, né? Ele falava em momentos impróprios, fazia piadas. E aí eu fui pegando esse menino e botando do meu lado, né? Falei, vai ser meu assistente. E aí fui cativando ele naquilo ali. E era uma criança que realmente ele não conseguia ficar sentado na missa. E aí, nessa história dos ritos, né? Que as crianças precisam fazer, um dia eu falei com ele assim, eu falei, Gu, pode ir lá fora dar uma voltinha. Ele, não, tio, eu vou ficar aqui. Então, assim, ele fez esse esforço de se aguentar ali, naquele lugar, né? De colocar um tênis. Ele não conseguia ir para a missa de tênis, ele só ia de chinelo. Então, assim, ele fez aquele esforço para ficar ali. Então, a gente, às vezes, acha que a criança não faz uma coisa porque ela não quer, porque ela é birrenta, mal educada. E, às vezes, ela tá ali porque ela não dá conta, né? Faz, porque dentro da própria... É de acordo com o cognitivo dela. Não é? Sim. Que vai acompanhar. A gente tem que ter esse discernimento, porque senão vira uma cultura de que são crianças que não podem estar em lugar nenhum. Porque não vão aprender como os outros, não vão falar como os outros. Sim. Mas ele fez questão de... Ele se aguentou ali, assim, no limite dele, né? Ele ficou até o final. E, assim, pra mim foi uma experiência... Eu já tinha o Pedro já era autista, né? Eu já sabia que o Pedro era autista. Mas me deu um outro olhar, né? De ser mãe do Pedro, me deu um outro olhar para aquela criança. Talvez eu também seria a catequista que falasse, nossa, menino mal educado, nossa, menino não para, né? Mas ser mãe do Pedro já me deu esse olhar mais cuidadoso, né? Para o outro, né? Não, alguma coisa está acontecendo ali, né? Alguma dificuldade ele tem. E hoje ele foi diagnosticado realmente com autismo, esse menino que eu dei catequese. Que né? Não tinha o diagnóstico? Não tinha só o TDAH, mas hoje ele tem, com 16 anos, diagnóstico de autismo. Nossa. Não é fácil, né, gente? Não é. Então, a gente agora vai conversar um pouquinho também com a Michele, que é terapeuta ocupacional, especialista no método terapia ocupacional dinâmica, certificação internacional em integração sensorial, formação básica e avançada. Foi catequista, participa da pastoral familiar e é coordenadora adjunta, juntamente com a Morgana e com a Ariana. Viu, Michele? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Aí, Michele, queria ver com você o seguinte, essa questão que a gente fala muito assim, família atípica, pessoas atípicas, nós que estamos dentro desse contexto, parece que a gente fala algo assim que é muito comum. Não é isso? A palavra acho que é essa, né, Ariana? Comum para as pessoas. Mas eu percebo que muitas pessoas ficam olhando a gente assim, mas também não pergunta o que é uma família atípica, qual é a realidade, por que essa denominação família atípica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo, né, o que é uma família atípica, né, e quantas famílias vocês acolhem, né, e como é feito esse acompanhamento. Você como uma TO, né, que está lá na equipe, você tem um olhar diferente de Morgana e de Ariana, não é? Eu acredito. Sim. Não é? Então, fala pra gente um pouquinho o que é uma família atípica e quantas famílias vocês acompanham e como que é feito esse acompanhamento. A família atípica é aquela família que tem um componente com qualquer tipo de deficiência, né? Qualquer tipo de deficiência. E a gente acolhe essas famílias de qualquer forma que elas cheguem para a gente vai estar lá para acolher. As famílias que participam com a gente são aquelas famílias que não conseguem estar nas missas tradicionais. A gente não quer tirar as famílias de dentro das missas tradicionais, né? Não é excluir essas famílias do meio social. Pelo contrário, é a gente oferecer um espaço que elas consigam participar.
A gente tem famílias que participam, por exemplo, com a gente, que estão com a gente, que estão no movimento, mas que participam da missa tradicional, porque o filho consegue estar na missa tradicional. Então, a gente oferece a missa inclusiva para aquelas famílias que não conseguem de jeito nenhum, como uma família como a da Ariana, que tem o Pedro, que é fugitivo, que se tiver um portão aberto, ele vai atravessar a rua e ele não está preocupado com isso, ele vai. E a gente tem outras séries de situações, de estereotipias que são mal olhadas, né? A gente tem criança que fala palavrão no meio da missa, a gente tem criança que sai correndo, a gente tem criança que bate no sacrário, a gente tem criança que quer apagar a vela. Então, são várias situações que a gente vive que numa missa tradicional não é bem acolhido, não é bem visto, e essas famílias já sofrem demais para ter que passar por situações tão constrangedoras. São comportamentos atípicos, né? São comportamentos atípicos, por isso são famílias atípicas, né? Porque são situações muito diferentes do padrão, né, de como a sociedade espera. Hoje a gente acolhe ativamente um número de aproximadamente 20 famílias, né? A gente tem um grupo de WhatsApp com mais de 60 pessoas dentro desse grupo, mas muitas famílias estão ali, acompanham e não frequentam tanto, pelos motivos pessoais de cada uma delas. Mas a gente tem um número de aproximadamente 20 famílias que estão com a gente todo sábado, estão lá, participam, servem, querem ajudar, querem se movimentar, querem participar de todas as formas, né? Não perdem uma missa. Então, assim, e são famílias que não estavam indo à missa há anos, que não comungavam há anos, né? Que não tinham a oportunidade de se confessar, que não tinham a oportunidade de estar em família na igreja. Então, assim, a gente fez até um como é que chama? Um teste no WhatsApp, uma enquete. Uma enquete. A gente fez uma enquetezinha perguntando, né, essas famílias, quem estava, há quanto tempo participava da igreja, parou de participar por causa do filho atípico e voltou a participar. E, assim, o número aumentou muito, até de quem nem ia antes, passou aí. Né? O filho acabou levando essa família à igreja. Nossa. Então, assim, é muito importante a gente ver, é uma necessidade urgente, né? Assim, é uma necessidade urgente dessas famílias. E aí a gente acompanha pelo grupo, as famílias, a gente controla as famílias que vão à missa, não para controlar a quantidade, pode ir quantas pessoas quiserem, mas para a gente ter organização, a gente saber, porque nós temos pessoas lá para servir. Então, a gente sabe que hoje vão 10, hoje vão 15 famílias. Então, 15 famílias têm uma criança atípica, mais 2 irmãos pequenos, mais um pai, mais uma avó. Então, a gente sabe quantas pessoas vão estar para a gente poder dar esse suporte. Para poder dar o suporte, né? E essas famílias, vocês, nessa enquete que vocês fizeram, vocês também conseguem, assim, identificar as que vão com frequência e as que aparecem eventualmente? São poucas as que aparecem eventualmente. A maioria são ativas. São famílias que voltaram a viver ativamente na igreja, né? Assim, tem um ou outro, e às vezes, assim, tem família que não vai, mas a gente sabe que foi numa outra capela, já consegue, o filho que não conseguia ir à igreja, já está conseguindo ir numa missa tradicional. Acabamos levando a outra, né? A experiência da missa, né, no início também, ela dá a essas crianças uma previsibilidade. Isso a gente começou a observar, sabe? Eles começaram a ir à missa inclusiva. Aquelas crianças que dão conta hoje de estar na missa tradicional, vamos dizer assim, elas começaram a entender a dinâmica de funcionamento da missa, os ritos, o passo a passo. Então, isso, de certa forma, preparou para que eles hoje conseguissem, né, dessem conta de estar na missa tradicional. Então, quando a gente vê uma família que estava conosco lá no início, que não vai mais nessa missa específica de sábado, mas a gente o encontra em uma outra capela, numa outra paróquia, a gente compreende dessa forma. Opa, agora ele consegue estar. Exatamente. E a família se sente mais acolhida e à vontade para estar nesse outro. Porque antes o ambiente da igreja, para algumas dessas crianças, era muito aversivo. Porque provavelmente era uma mãe segurando na mão, prendendo, controlando, segurando, brigando. Era aquele movimento, muita gente. E aí ele não conseguia processar todas aquelas sensações, todas aquelas informações, e aquilo era muito ruim. Então, a partir do momento que eles vão a uma igreja onde eles são acolhidos de todas as formas, onde eles podem circular e participar, eles participam da missa do jeito deles, né? Eles vão, eles entram e saem, eles sentam, sobe, pula, grita, corre.
Mas eles participam porque Deus é Deus e Ele está ali, né? Na Eucaristia. Com certeza. Então, assim, a gente tem a certeza que eles estão participando. E aí, a partir do momento que aquilo para eles passa a ser um ambiente de segurança e confortável, quando eles vão numa missa tradicional, eles reconhecem aquele espaço. Porque a Igreja Católica é a Igreja Católica. Tem a cruz, tem a vela, tem o padre. Por mais diferente que seja de uma para outra, existe um padrão, O padrão. que eles reconhecem, os bancos, a forma que as músicas, né? Então isso traz para eles segurança. E aí? Quando nós estivemos lá, eu observei exatamente isso. Comentava com a Cris, né, e com a Melissa e a Laila, que eu vi crianças, o padre celebrando e subia no presbitério, aí ficava andando em círculo em volta do padre. Né? E todo mundo estava tranquilo, era o seu. É o Pedro. Eles avisam quando está passando da hora, ele puxa a roupa do padre. Agarrado no padre, passando. Depois a gente observou umzinho que foi lá, colocou a mão no sacrário, ficou com a cabecinha assim, né, o sacrário lá na parede, ali na frente, com a cabecinha assim na parede, quer dizer, identificou do jeito deles, não é? É isso que a igreja, essa proposta da igreja, que vocês, né, estão à frente, que a proposta a gente tem que dizer que é da igreja, né? Porque senão nem vocês aguentariam e teriam esse suporte para caminhar. Não, é de Deus mesmo, de né? Deus, exatamente de Deus. Por isso que vocês foram chamados aqui hoje, porque quem está nos assistindo precisa saber que existe o movimento da Igreja Inclusiva. Que não é sonho, as nossas meninas estão aqui. Então, vamos começar também um pouquinho com a Morgana, que a Morgana é bióloga e psicopedagoga, especialista em educação especial inclusiva, pós-graduada em neurociência aplicada à avaliação e intervenção psicopedagógica, é terapeuta da aprendizagem, é MESC, também sou, ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, coordenadora adjunta do movimento. Seja muito bem-vinda, Morgana, de novo. E, Morgana, fala um pouquinho pra gente. Quando eu estive lá visitando vocês, eu com o nosso grupo aqui que está trabalhando aí pela inclusão, a gente percebeu lá uma devoção à Nossa Senhora da Piedade, que está na camisa de vocês, que é muito linda, inclusive. Tem uma foto até que nós fizemos juntas no final lá, e acho que era a Ariana, estava segurando uma capelinha acrílica, né? Muito linda. De onde veio essa devoção? Foram vocês que buscaram? O movimento Igreja Inclusiva, ele tem essa logomarca? Vocês tiveram? Não. Fala um pouquinho pra gente dessa devoção. Por que a Nossa Senhora da Piedade é vamos dizer assim, a padroeira do movimento Igreja Inclusiva lá, em Macaé? Vou voltar um pouquinho. Pode Quando voltar. nós começamos, na nossa primeira missa, o padre José Rui, numa conversa com ele, falei, nossa, padre, primeira, são muitos embates mesmo, né, que a gente enfrenta espirituais, é tudo muito difícil, né, não são flores. E aí ele falou, olha, minha filha, vocês precisam rezar muito, se fortalecer em oração. E a partir daquele dia nós conversamos e entendemos que quanto movimento, quanto essa tríade, né, a gente precisava se fortalecer espiritualmente, não só no nosso fortalecimento individual, nas nossas orações, mas juntas, pelo movimento. Então nós começamos a fazer adoração toda sexta-feira, às 3, quando não podia estar às 3, 2, mas sempre se esforçando ao máximo, né, para que pudesse estarmos juntas. E né, nos nossos momentos de adoração, o Espírito Santo sempre fala, né, na verdade, muito conosco, e em um desses momentos ele falava de uma padroeira, que o movimento precisaria de uma padroeira. E a gente não sabia qual era. Continuamos colocando em oração, demorou um pouco, e um dia nós estávamos justamente no Santíssimo da Paróquia Nossa Senhora da Glória, e a Michele, no momento de oração, ela falou, estou visualizando aquela Nossa Senhora com Jesus nos braços. E ela não conseguia lembrar o nome. E aí, na hora que ela abriu assim, os olhos, é um dos vitrais da paróquia. E ela falou, é essa! Aí a Ariana começou a chorar, muito emocionada, ela fica, porque nós não sabíamos da história que a Ariana tinha com Nossa Senhora da Piedade. A gente não sabia disso. Aquela imagem era minha, aquela que a gente Pode tirou contar. foto, ela era minha. Conta, né? Ariana. Porque assim, quando veio o diagnóstico do Pedro, né,
foi passando o tempo e eu fiquei de mal com Deus. Eu falei, não quero nada com ele, não, porque, né, a culpa é dele, o problema é dele, né? E aí fiquei chateada e quando eu fui fazendo as pazes, né, me veio essa coisa de Nossa Senhora, que eu queria me sentir no colo de Nossa Senhora, né? Como Jesus ali no colo de Nossa Senhora. Ela, como é que eu vou falar? Ela curando as minhas feridas, né? E aí me veio também essa questão da morte do filho idealizado quando a gente recebe o diagnóstico. E aí quando a Michele olha pro vitral e fala, é ela, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, que loucura é essa? Eu falei, eu tenho essa imagem lá em casa. Eu bem assim, eu tenho essa imagem. E aí as meninas, eu falei, tá lá em casa. Eu expliquei pra elas e ali confirmou tudo, né? Eu falei, o Espírito Santo mandou ela. E é essa imagem que vai na casa das famílias, né? Por isso que ela tá naquela casinha em acrílico para ela sobreviver, né? Porque se a gente coloca uma capelinha com portinha, não ia até isso foi pensado para visitar as casas. Né? Então a gente ganhou, né? O São José já tá casinha. arriscado, o pé do São José da capela tá arriscado. Então, a gente ganhou essa casinha de acrílico e Nossa Senhora, ela passa pela casa das famílias, né? Que participam conosco da missa. Aí, como é que vocês fazem? Acaba a missa, uma família leva, traz na outra missa? Isso, Nossa Senhora fica uma semana ali com aquela família, né? Tem um livrinho com manual de orações para se fazer, tem a água benta que eles levam. Então, assim, acho que é tudo muito casado nesse movimento, né? O padre, quando a gente falou, Padre Nossa Senhora da Piedade, porque a gente ficou naquela coisa, Nossa Senhora de Fátima, né? Porque é a devoção mais comum pra gente, né? Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, né? Santa Dulce dos pobres, que eu e Michele a gente gosta muito. Mas não era a Nossa Senhora da Piedade. Deus mostrou, né? exatamente. Que tinha que vir para poder carregar essas famílias no colo, né? Atrás da nossa camisa tem escrito o quê, meninas? Vê, Morgana. Cuidas de mim, ó Maria, abriga-me em teu colo e mostra-me Jesus. Essa foi uma parte da oração, porque depois que veio a imagem, né, depois que a gente recebeu essa devoção da Nossa Senhora da Piedade, Deus mandou, o Espírito Santo mandou a oração. E aí nasceu a oração do movimento Igreja Inclusiva. E essa é uma das frases da oração. O Wi-Fi estava ligado, menina. É uma loucura. Tava chegando tudo em tempo muito real, né? E a gente tem o texto das famílias atípicas então, também. Fala um pouquinho, uma de vocês aí, sobre esse texto. Morgana. Podem ficar à vontade. Quem quer falar isso? Então, o texto das famílias atípicas, né, também foi essa inspiração, né? É dentro da oração, dentro da uma oração. parte da oração comentada não, rezada, né? Isso. Cada parte do trecho da oração, que tem um trecho da oração, alguém consegue abrir a oração? Vou ver aqui. Vocês rezam as dezenas. Tem um trecho da oração que ela é muito forte. Aí, cada trechinho desse trecho é repetido nas dezenas. Aí são 5 dezenas. Então, é um texto específico com a oração do movimento Igreja Inclusiva. Isso que eu queria saber. No final, a gente pode rezar a oração do movimento, né? Pode. Vamos falando aí, que eu tô por E uma outra curiosidade que a gente tem, assim, eu vi, né, que a gente acompanha as redes sociais de vocês lá, do movimento, eu vi que quando vocês fizeram 1 ano de movimento Igreja Inclusiva, o bispo de vocês, Dom Luiz, que já foi o nosso bispo auxiliar, não é? Ele esteve presente, foi ele que presidiu, depois teve uma live dele falando do orgulho, do prazer na diocese dele, né? Ter esse movimento. Então, eu vi ali, assim, um acolhimento muito grande. Isso, como é que foi essa questão com o bispo? O Dom Luiz sempre apoiou, vocês tiveram que ir a ele para pedir autorização? Ou ele apareceu lá, vocês já tinham começado? Como é que foi isso? Quando nós começamos, né, quando o padre José Rui deu sim, ele precisava comunicar ao bispo, porque era algo novo. Né? Então, justamente naquela semana que ele deu sim, ele esteve em Friburgo. E aí, nós somos rápidas. E até a missa já tinha camisa. E ele levou, nós demos uma camisa a ele e ele levou pro bispo. Aí ele já chegou para apresentar com a camisa na mão. E ele falou, olha, é o movimento assim... Não era no movimento ainda, era missa inclusiva. Era só a missa. Era somente missa inclusiva. E assim, mostrou, não era essa camisa, era uma outra.
E aí era a camisa do Padre José Rui, ele já ofertou, já deu de presente pro Dom Luiz. E Dom Luiz vestiu na hora a camisa. Então, assim, Nossa. vestiu literalmente, né? Então foi algo pra ele gente. no encontro lá Do diocesano, diocesano, a gente encontrou com Da ele. Unidade diocesana. E aí ele já sabia, ele já estava assim, super animado, ele foi observando, foi vendo as coisas acontecerem, né? Claro, com o aval dele, com toda essa intencionalidade, com todo acolhimento. E conforme as coisas foram caminhando, né? Nós estivemos em Friburgo, fizemos uma reunião com ele, apresentamos tudo, né? Que a gente já estava fazendo, o movimento já estava pertinho de fazer um ano, né? Que aí ele instituiu como um movimento. E agora, em 2024, né? No dia 5 de junho, ele instituiu o movimento como movimento diocesano. Nossa! Né? Então, é Movimento Igreja Inclusiva, tem um decreto, né? Tudo já registrado como movimento diocesano, né? Da Diocese de Nova Friburgo. Recomendando para toda a diocese, Exatamente. Né? Isso que é importante, né? Para toda a diocese e para todas as outras dioceses também, né? Porque nós estamos extremamente abertos a partilhar a nossa experiência, para que não fique na Diocese de Nova Friburgo, né? Mas assim, o olhar dele, o acolhimento, ele entende totalmente a necessidade dessas famílias. Nós estivemos lá em Friburgo, fizemos uma formação para os padres, né? Então, assim, ele está abrindo essas portas para que a gente possa divulgar e trazer a nossa experiência. O Padre Eloy está por aí ainda? Tá? Ouviu o Padre Eloy? Está aí nos bastidores. Ouviu, né? Pode chamar a gente, que a gente vem Ouviu. conversar. Só chamar, padre. Vamos começar pelo vicariato. E assim, é tão importante levar a informação completa, porque assim, o bispo, desde o início, ele acolheu. Ele em nenhum momento ele foi contra nada. Não. Mas só no dia que nós estivemos com ele, que nós mostramos tudo, como nós fazemos, nós mostramos a necessidade da família, mostramos o que é que acontece, mostramos um vídeo, aí ele, nossa, é importante mesmo. Só vivendo um pouco mais. Quando ele foi na missa, as crianças entregaram tudo na missa. Tudo. Eu vi, menina. Ele tava lá, tinha uns engarrava por trás, outros Brincou de escalando. Lego. Eu vi ele brincando de Lego, até mostrei pro meu Tinha pai. tem uma menininha que é apaixonada por flores, né? Ela é louca pelas plantas, pelas flores, e ela despetalou todas as Normalmente a gente não rosas. coloca, né? Normalmente a gente não coloca, mas era dia de No festa. dia do bispo, chega lá e era dia de festa. Mas ela fez um tapete. E aí a gente aqui, ai, que nervosa, garota. Aqui, o bispo fez o que? Ele disse, olha quantas rosas ela ofertou para Nossa Olha Senhora. só. Então, assim, o olhar dele é um olhar diferente. muito Sensível. sensível. O Bernardo Muito batia no sacrário, né? E eu falei, ai meu Deus, agora vai demitir a gente. Aí ele virou e falou assim, batei e vos será aberto. Né? Você vê, né? Então as Tudo crianças é precisam buscar, nós precisamos, né? Buscar. E as crianças buscam, elas vivenciam a missa da maneira delas. Você se emociona né? direto. Gente, essa missa pra mim é um presente. Eu falo que é um trabalho, arrumei um outro emprego, né? Mas é um presente, né? Um privilégio. Eu falo, gente, toda vez que eu reclamo, eu falo assim, ai meu Deus, tô cansada, que eu tenho que ir lá abrir a capela. Mas é um privilégio. Você é professora na rede estadual, não é isso? Sim. Você trabalha todos os dias? Não, hoje eu tenho aquele negócio de redução de carga horária, né? Aham. Por causa do autismo do Pedro. E dou aula só à noite. Mas assim, é uma loucura, né? A sua rotina A muito minha pesada. rotina é uma rotina pesada, né? E aí eu ainda fico nessa coisa de abrir capela, organizar. E quando eu tô muito cansada, eu falo assim, não, gente, tem muita gente que adoraria estar no meu lugar, podendo estar aqui com essa missa todo sábado, porque a nossa missa é toda semana, não é uma vez ao mês, né? Quando a gente foi pedir o Padre Zé Rui, eu queria uma vez ao mês, eu queria uma Mas migalha. aí Michele veio com Michele essa, veio, né? Às Recebeu vezes é banquete. preciso essa ousadia, sabe? Porque eu sou boca de sacola, né? Falo muito. Mas nessas horas eu fico nervosa, fico quietinha. Às vezes preciso de alguém que vai, né, Dá um falar aquilo que eu gostaria de falar. Não, padre, queria toda semana. Eu não teria coragem de pedir a ele toda semana, né? A gente, quando esteve lá, a gente veio de lá assim, muito encantada também pelo trabalho e a necessidade aqui na nossa paróquia, que não é diferente da de vocês, né? Nós montamos um grupo, a Cris está ali, né? Já tem o que, Cris? Umas 40 pessoas no grupo? Umas 40 famílias que estão ansiosas, aguardando por essa missa inclusiva. Vai ser uma benção. Não é? Que logo depois que a gente que viu como funcionava, eu também, assim como vocês, nós também fizemos. Levei para o pároco, né? A gente conversou, ele se interessou, ele deu o aval, né? Para nós começarmos a missa,
de acompanhar essas famílias, porque desde lá de trás, quando nós começamos o trabalho com a Libras, aí foi a autodescrição na missa para os cegos, agora Sim. a gente já veio com a missa inclusiva, né? Só que o que a gente fez? Eu conversava com a Ariana um tempo atrás, a gente preferiu assim, fazer um caminho. Porque essas famílias que hoje estão no grupo, que a Cris montou, que nós estivemos lá e passamos essa experiência para elas precisam conhecer primeiro o trabalho de vocês. E ninguém melhor do que vocês para vir dar uma formação e falar para elas, olha, existe e é isso, do que a gente chamar todo mundo, vamos ter uma missa inclusiva. Chega lá aparecer 2 pessoas e não entender nem como funciona. Né? Por que eu estou comentando isso? Porque eu queria também perguntar logo para a Morgana o seguinte: como que funciona essa equipe de apoio, esse povo que dá suporte a vocês durante a missa? São os pais atípicos? São pessoas de pastorais que vocês escalam? Como que vocês selecionam ou convidam? É por perfil? São pessoas da área da saúde? Fala pra gente como que funciona isso aí. São pessoas com o coração aberto e com muita vontade de servir. Não são pais atípicos, até porque o nosso objetivo é que essa família atípica esteja dentro, né, da missa, participando da forma mais ativa possível. Claro que às vezes eles saem, né, acolhem seus filhos ou até outras crianças buscam por eles, mas assim, aqueles que nós chamamos de servos, né, que são carinhosamente, né, a gente chama de servos, que é o nosso grupo de apoio, é formado por pessoas de diversas profissões, né, leigos mesmo. Nós temos engenheiros, professores, tem sim psicólogos, né, tem técnicos, pessoas de diversas áreas. E não é uma área específica, né? O que nós fizemos no início foi oferecer a essas pessoas uma formação simples de orientação, explicando o que é a missa inclusiva, por que nós estávamos fazendo, né? Por que nós estamos fazendo, como acolher, né? Nesses casos, assim, o nosso objetivo com as crianças não é de fazer um entretenimento, de brincar com elas o tempo todo. Se elas buscam a brincadeira, elas recebem, né, aquela interação. Na maioria das vezes, o que a gente pede é para proteger, né? É pela questão da segurança, porque eles sobem, eles pulam, né? Querem fugir, então a gente precisa de uma pessoa fixa que fique na porta, né? A pessoa que fica na porta é a pessoa que precisa ficar no portão, não tem como ela ajudar com outra coisa. Não tem como ela estar lá dentro. Não tem, então assim, são situações que a gente precisa estabelecer bem, né? Deixar tudo, né, bem organizado, isso aí, que está dentro das adaptações. Então, não tem um perfil específico, é o perfil de quem está com o coração aberto e disponível ali para servir, para se doar. Normalmente essas pessoas são de outras paróquias, de outras capelas, né? Então tem o seu servir como ministro, na pastoral familiar, no dízimo, na música, mas ali naquele momento não tem essa função. Está realmente para nos dar esse apoio, para interagir com essas crianças de acordo com a busca que eles fazem. O que a gente fez recentemente foi de incluir, né, o evangelho para as crianças. Não no formato de um teatrinho, nada disso, mas nós temos pessoas que já têm um dom, né, vamos dizer, que já são catequistas, que se colocaram à disposição de, no momento da missa, deixar exposto e interagir com as crianças, conforme a busca delas sempre. De uma forma concreta. Na forma concreta, o evangelho daquele dia. Né? Se está falando do caminho para chegar a Jesus, aí constrói um caminho, coloca a imagem no final, e aí quando a criança anda no caminho, aquela pessoa está ao lado, falando, contando a história, mas tudo de uma forma muito leve, muito sutil. Né? Então, assim, às vezes dá super certo, às vezes não dá, mas a gente está ali para oferecer, né, esses recursos, né? Cada hora a gente vai acrescentando uma coisa. Você perguntou para a Morgana como que a gente escolhia, né? É isso que eu ia perguntar. Nós não escolhemos. Essas pessoas se voluntariaram. Elas chegaram, foi o Espírito Santo. Assim, como a gente ficou... O primeiro lugar que a gente foi a Capela Santa Cruz, e Deus já sabia de todas as coisas, né? E lá tem uma equipe, um grupo já de servos da própria capela, que eles chegaram. Abraçaram o movimento. Gratuitamente. Nós não convidamos. As nossas primeiras missas...
tinham 2 famílias. A minha e Já mais já teve missa que Padre Sérgio celebrou para nós 3. E Não vocês tínhamos- não perderam. Não tínhamos nenhuma família de fora. Então, assim, a caminhada, ela parece que não está acontecendo no começo. A gente ficava, será que a gente está... O que a gente O que a gente está fazendo, né? É. Cadê essas famílias? Por que elas não vêm? E aí, às vezes, o que acontece é que também a família atípica, ela tem uma dificuldade grande de se sentir cuidada. Se deixar ser Se cuidada, permitir né? ser cuidada. Então, assim, como assim estão fazendo isso por mim? Isso não vai dar certo. Isso, Vai e ser uma aí- vez só. E aí a Né? gente persistiu, Aí é que tá. e aí esses servos foram chegando. E o mais interessante é que, assim, vinham muitas mulheres, né? Que sempre as mulheres vão chegando primeiro. Catequista, ou é uma esposa de alguém que toca, iam chegando. Daqui a pouco, as mulheres já estavam todas sentadas, participando E da os missa, homens? E os os homens homens ativos. todos servindo. Todos lá. E, assim, isso mexeu muito com Eu falo pelo meu esposo. Né? Eu sou terapeuta ocupacional há 15 anos, convivo com crianças com deficiência há 15, 20 anos, e ele não tinha noção dessa realidade como ele tem hoje, depois do movimento. Porque hoje ele enxerga, Um outro olhar, né? hoje ele participa, hoje ele Participa. atua, hoje ele cuida, hoje ele está ali junto. Então, assim como o meu esposo, muitos outros, né, estão ali, e é como a Morgana disse, é só ter coração aberto. E não julgar, cuidar, sorrir, abraçar e estar. E eu sinto assim que os servos, né, pra gente, como família típica, nem como coordenação de movimento, né? É um carinho de Deus para aquela família, porque geralmente fica assim, um servo para cada criança, né? A gente tenta colocar assim. E você vê que as crianças mesmo se identificam, Já buscam, né? escolhem, Escolhem. buscam, né? É? Aquela É. pessoa específica. E é lindo, assim, de ver, né? Outra pessoa amando seu filho, né? Cuidando do seu filho. Se preocupando, né? Se Preocupando, né? As O bem-estar crianças fazem dele. essa busca naturalmente aos sábados. Acostuma ficar com a mesma criança porque eles fazem, eles criam essa... O Pedro, ele é afinidade. não verbal, né? E aí ele coloca músicas pra, às vezes, dizer o que ele quer. Todo sábado ele coloca a música do Meu Amigãozão. Você conhece? Não. Eu vou cantar isso. Pode cantar. Pode É cantar. assim, quem comigo sempre vem, ele é meu amigo bem legal, eu sei que ele é bem grandão, é o meu amigãozão, por quê? Na missa tem os homens que as meninas falaram, e eles chegam pro Pedro, meu amigão, você chegou. Então, Pedro associou, né, o meu amigãozão com a missa inclusiva, que ele vai encontrar os rapazes que ficam lá Olha ajudando. só. Tá vendo? Parece loucura, né? Mas é real. E assim, né, a gente Tá, sempre... e a gente sempre costuma falar que o nosso sim, né, eu falo, o meu sim para o movimento, meu sim, é individual, né, mas Deus toca a nossa família também. Então, como a Michele falou, hoje o marido dela participa ativamente, o meu que nos trouxe hoje, Seu né? maravilhoso, desculpa aí. Ele é o São Pedro, ele já coloca o nome dele no portão e não tem jeito, é o São Pedro. As Olha, gente, crianças... pra quem não sabe, o marido da Morgana está aqui no estúdio, tá? Tá fazendo make-off. E assim, e as crianças já sabem que a chave fica com ele. Então, quando demora um pouquinho, faz uma fila pro portão pra pegar a chave com ele. Ele que vai deixar a gente sair. É ele que toca ele a que deixa a chave. gente sair. Então, são relações, né? São estruturas que vão sendo criadas e... Vocês falaram aí do evangelho, né? Das adaptações aí, do caminho, né? Do Jesus lá e vamos ao encontro, né? Que é o contexto. Eu observei lá a homilia, naquela missa que nós estivemos lá, tinha um frei. Lá não é um padre fixo, né, que vai lá celebrar essa missa inclusiva. Como que funciona isso? Vocês acionam a própria paróquia, existe uma escala para esses padres? Eu vi que ele fez um evangelho voltado para o contexto, né, que foi muito emocionante até, né, o contexto que foi narrado por ele ali. Como que funciona essa questão dos padres lá? O não a gente já tem, né? A gente vai atrás da humilhação. O não é toda hora. Como nós somos movimento, né, isso nos deu a oportunidade de poder acessar todos os padres, que ali, né, de Macaé, todos os padres servem pra gente. Nem então, todos, amiga. a maioria A deles, maioria. a gente consegue acessar todos. A maioria deles
já consegue celebrar a missa para a gente. Então, a gente tem, dentro dos nossos servos, a gente tem algumas equipes que nos dão suporte. E uma das nossas equipes é uma secretária que nos ajuda a fazer os agendamentos. Então, ela liga todo mês. Faz uma escala mensal, Faz uma né? escala, A gente já tem alguns padres que, já garante. Eu faço 2 por mês. A primeira tá eu quero sábado, eu segundo quero sábado, segundo sábado. quarto Então, isso não sábado. sai de uma secretaria paroquial, Não, não sai de da uma gente. paróquia. Não. É do movimento. O movimento Entendi. acessa a secretária da paróquia e diz, Vê a tá, disponibilidade. qual a disponibilidade do padre para esse mês? A gente tem esse sábado, que aí já tem padre que já garante, quero esse sábado. Aí a gente vai atrás Sempre dos tem o outros sábados. padre que a gente conta, né? Eu falo que é o casca de bala, né? Que assim, às vezes numa situação de que não conseguiu outra pessoa, que a gente pede pra ele repetir, padre, só pode de novo. Sempre E tem. ele? Né? Claro, ele fala, eu só não vou se eu não puder. Tipo assim, se ele tiver algum outro compromisso. E ele, até o padre Fábio outro dia me perguntou, minha filha, como é que tá? Ele pergunta, né, os padres que estão indo. Eu falo, padre, tudo bem, meu casco de bala, o padre fulano de tal, e a gente vai fazendo assim, porque assim, né, Tem que tem uma hora que contar com você... aquele que... Nós não falamos, né? Quando o bispo liberou o decreto, agora o movimento tem um padre assessor, porque o padre José Rui, Olha né? que chique. Foi Foi o que pro... começou... Não, Não, o padre José Rui, foi que pro estava mosteiro, conosco, é. foi pro mosteiro. E aí nós ficamos, Sem a princípio, padre, né? sem esse direcionamento. Padrinhadas. Despadrinhadas. E aí o bispo instituiu, né, um padre assessor, que é o padre Sérgio Catão. Então, assim, ele não consegue estar conosco todos os sábados. Ele tem o sábado que é fixo E dele. nem seria bom, né? não tem Porque o como. nosso objetivo é essa rotatividade mesmo, porque isso é importante para o movimento. Mas ele está conosco para tomar as decisões, né, nos dar as Ajudar. orientações que a gente precisa. E os padres que estão com a gente, eles conseguem ter um olhar novo quando eles vão celebrar Isso. na paróquia deles. Eles reconhecem aquela criança que antes ele achava que era mal educado. Que gritou, Aham. que Que ficava julgando a mãe que não segurava o menino E eles correndo. trazem sabe? esse relato, Eles né? trazem esse relato pra gente. Da né? Assim, mudança que fez para eles, olhar, assim, né? de olhar. Aquele link que eu te mandei hoje, o padre falando, né, que ele virou, De Araçatuba, né? mudou a É. visão dele assim totalmente quando ele Que eu fiquei mais emocionada, ele fala que ele foi pra casa rezar e chorou pela situação das... Eu falei, gente, que padre que chora por mim, pelo amor de Deus. O padre chorou pela situação das famílias atípicas que não conseguem estar na igreja. Eu falei, meu Deus, eu preciso desse padre em Macaé. Foi triste que mandou o link, né? Foi muito assim emocionante. E ele, o relato foi dele, achei Ele aquilo, partiu assim, dele. Foi ele não pegou uma mãe atípica, Não. ninguém. Até teve ali uma participação depois de alguns, mas o relato foi Foi dele, dele, aquilo ele ali, que quis começar. não é? E é isso, assim, a viver essa experiência de um sábado Um já é o sábado. suficiente para viver essa experiência. Porque quando a gente fala, não é a mesma coisa. Né? E aí, os padres, quando eles fazem essas escalas, eu vou todo segundo sábado, ou pelo menos uma vez ao mês, eles já começam a observar, já chamam as crianças pelo nome. Quando não vai, fala, e fulano, né? Então, já cria uma relação também diferente. Identifica, né? Exatamente. Você estava falando, minha amiga, aí da questão que no começo você brigou com Deus e tal. Sim. Quando que você descobriu o diagnóstico do Pedro? Novinho, foi precoce, não foi? Fala pra gente como é que foi isso. Então, Pedro, a minha família teima em dizer que ele ficou autista depois, né? Mas não existe isso, né? Ele tinha já algumas características e que eu não tinha me atentado. Essa questão de não olhar no olho na hora de mamar, né? Achava ele não olha, ele gosta de olhar pro teto, né? Achava, não é assim mesmo, né? Eu já tinha, né, o Yuri mais velho, então assim, não era mãe de primeira viagem, né? Então achei aquilo nada demais. Mas quando o Pedro começou a parar de falar algumas palavras que ele tinha começado a falar, que ele Quanto falava tempo tinha? mamãe, 1 ano e pouquinho, né? Parou de falar mamãe, papai. Aí a gente, né, acendeu aquela lâmpada, né? De opa, alguma coisa está acontecendo. E eu até falei com a Morgana na época, que eu achava que Morgana era fono. Morgana é minha amiga de infância, nós estudamos juntas, né? Falei, Morgana, vou perguntar a ela. Ela, não, amiga, eu não sou fono, não, né? Mas indicou a fono na época para levar. E na época, minha filha, Macaé é assim, né?
esperei 3 meses uma consulta não é médica só lá, não. particular. Particular. E Particular, aí, 3 meses? 3 meses Mas eu bonita nesse esperando nível também. uma consulta com a neuro. E aí, quando teve a consulta, ela falou assim, olha, 90% de certeza dele ser autista. Só não posso dar o laudo na primeira consulta porque é antiético. Na primeira consulta ela já identificou. Ela já identificou. E eu falei, caramba, autista? Como assim? Porque eu achava que o autista era aquela criança que ficava isolada, né? Não achava que o Pedro era autista. E aí, nesse processo todo, tava ali o diagnóstico, né, estampado na nossa cara. E vem essa questão que eu falei com você, né, a gente ficar chateado com Deus. Meu marido falava, é isso que a gente ganha por todo esse tempo dentro da igreja? Olha o que a gente ganha. Porque a gente fica revoltado, né? Você fica assim, caramba. Aí eu falei, gente, uma vez eu falei com ele, mas o que difere a gente das outras famílias? Qual é o alecrim dourado que você é, porque você não pode ter um filho autista e o vizinho pode? Tem algo especial aí nessa, né? Não, amiga, eu não gosto que diga assim, as mães atípicas são especiais. Não Quando são. você coloca a mãe nesse pedestal de, você é guerreira, você consegue, você isola ela lá, fala assim, você é guerreira, viu, linda? Você consegue. E aí você deixa ela sem nenhum apoio, né? Sem nenhum suporte. Então eu falo, eu não sou a nova Imaculada Conceição, porque parece, né? Que você é escolhida, a nova é escolhida, e aí Deus te... Tem algo especial, assim, de Deus mostrar o porquê daquilo. Mas especial, eu concordo. Se não fosse o Pedro, que não estaria aqui hoje. Né? Há algo especial aí. O olhar que a gente passa a ter, né, para as pessoas. Tanta gente boa que eu conheci, né, nesse meio, tantas amizades, tanta gente, assim, especial, que fala, caramba, tá todo mundo vivendo, né, isso aí. Tanta gente boa. Eu falei, como pode, né? Quando meu marido falava, por que logo com a gente, né? É isso. Eu falei, todo mundo tá, né? Mas tem um aprendizado nisso tudo, né? Um porquê disso tudo. Por que a gente Porque você tinha que estar propagando para as outras que vivem. Então, porque aí eu com a minha boca de sacola consegui trazer Morgana, Michele, e a gente está aqui hoje. E fala pra gente, você disse que o Pedro, ele hoje está com 9 anos. O Pedro está na catequese, já esteve, como que tá isso aí? Você vê necessidade? Pedro não tá na catequese, né? Ainda não tem nenhum acompanhamento. E eu, como mãe, fico insegura. E catequista, né? E catequista. Né? Minha maior frustração era, meu Deus, passei 20 anos catequizando o filho dos outros e meu filho nunca vai fazer primeira Eucaristia, né? Meu filho nunca vai poder ter acesso. Mas elas duas, né? Elas brigam comigo nesse sentido. Eu falo, não é por aí, né? Morgana tem Ela tá tentando me convencer ainda, tá? Psicopedagoga, né? Tô tentando. Ela tá tentando me convencer ainda de que é possível, né? Pode falar, Morgana. Fala, Morgana, sobre assim, isso aí. Isso é importante. Nesse 1 ano de caminhada, né, um pouquinho mais de movimento, a gente, claro, assim, não dava pra fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, nós começamos a fazer a missa e começamos a ver que precisava ter esse olhar além para a catequese. E a gente começou a observar, assim, o Pedro é nível 3 de suporte. Então, aparentemente, para a mãe dele, inclusive, ele não está compreendendo nada. Só que Michele, terapeuta dele, e pelas nossas observações, a gente vê que do jeitinho dele, ele compreende, né, muito. Os ritos da missa, ele traz isso através das músicas, e aí a gente começou a pensar, por que não, né? Começar a catequizar, começar pelo Pedro, essa experiência com a catequese. Né? Pegar um caso de nível 3 de suporte, um outro caso nível 1, né, ou nível 2, e ter esse projeto de catequese inclusiva, né? Então, assim, é necessário. Então, assim, esse é o nosso projeto para 2025, né? Já começar com esse planejamento, já fizemos reunião com o Padre Sérgio também, né? Existe uma cláusula. Qual é a cláusula, Michele? Lá do... Como é? Você sabe o número? De número não, da catequético. Que diz que ninguém pode negar sacramento nenhum. Do diretório da catequese. Obrigada. Ninguém, ninguém, não tem tá assim. Bem lá. Eu acho que é o número 287. É esse o número? Eu acho. Não é a Constituição de 88, não, mas é do diretório catequético, né? Assim, que diz que ninguém pode negar sacramento nenhum para as pessoas com deficiência. Então, assim, isso para mim já garante o sacramento ao Pedro.
Isso para mim já garante o sacramento do Então, Pedro. eu só voto vencido, 2 contra 1. E nós vamos Então, adaptar, fazer o que for De necessário para acordo que com o ele... cognitivo, de acordo com a realidade. A gente também Exatamente. aqui, a gente vive isso também. Né? Eu teve uma ocasião que me pediram para falar para quase 300 catequistas, né, sobre a catequese inclusiva. Eu falei, gente, o que eu vou lá falar? Porque eles vão virar. Todo mundo acha que A ninguém. gente tem manual, né? É, Manual pronto. Não é? E eu tive eu sou catequista de adulto, eu tive na minha turma, né? A minha turma era uma turma inclusiva, né? Tinha lá surdo, tinha pessoas com traços de autismo, tinha até pessoas com traços de esquizofrenia, não é? Então, a gente trabalhou aquilo ali de uma forma que eles pudessem chegar realmente no que o diretório diz. Mas você não vai querer que a pessoa chegue, não é? Para aquele entendimento que nós, né, sabemos perfeitamente que o olhar é voltado logo assim, não vai entender nada. Não, hoje a gente está dando os primeiros passos aí, estamos engateando, é o nosso projeto maior para 2025 é a catequese. Sabemos que ainda tem muito para a gente caminhar, porque são situações e situações. E é muito individual, é específico mesmo. É Tem específico. Nós aqui, depois que começamos esse trabalho inclusivo nas missas das 10, muita mãe procura a gente para perguntar se tem catequese. Se vocês assistiram o nosso primeiro episódio, a mãe que estava aqui, ela falou que ela foi procurar, ninguém sabia informar, então ela entendeu que não... Mas toda mãe tem esse sonho, né? Do filhinho vestidinho de branco, fazendo De primeira ter, comunhão. E aí vem essa ruptura, né? Será que vai ter? Eu fico insegura, porque assim, eu fui catequista, né? Então, assim, na cabeça do catequista fica essa coisa do conteúdo, né? Aplicar o conteúdo. E a Ariana, catequista, pensa no conteúdo. Será que aquela criança está aprendendo aquilo ali? Agora, a Ariana, a mãe, fica insegura. Eu falei, meu Deus, meu filho não dá conta disso, né? Agora, elas, né, estão me convencendo de que é possível, entendeu? Nós vamos. Mas o diretório diz que é. O diretório diz... Ariana, se o diretório diz que é, não adianta que você não vai. Não vai. Lá em casa, a gente estava numa reunião e a Michelle falou assim, ó, acabou aqui, o diretório tá falando. Respeito o diretório. Ela falou, agora a gente pode ir embora porque tá escrito e vai ser isso. Eu falei, então tá bom. Vai receber. E diz uma coisa pra gente. O que vocês fazem, né, se alguma criança desregula lá durante a missa? Como que é esse suporte lá? Como é que vocês fazem? O que acontece? Criança não precisa ter diagnóstico para desregular. Os adultos também desregulam. Toda hora, né? Fala um monte de besteira. Toda hora, né? Levanta, falta com respeito, fala um monte de coisa. Mas assim, a criança quando desregula numa situação, né, da criança autista, que a gente sabe que existe às vezes uma situação mais delicada, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é manter a calma e tentar entender o que gerou aquilo, né? Então assim, como a gente faz uma missa adaptada, a gente entende que existe um som controlado, existe um movimento controlado, existe um padre que está atento ao que está acontecendo, respeitoso, que está olhando para aquilo. Existem famílias, todas as famílias ali estão no mesmo barco, então não tem ninguém julgando aquela criança por aquela situação que está acontecendo. Como a gente já conhece as crianças, a gente já sabe mais ou menos o que deixa aquela criança desconfortável e o que pode estar gerando aquele desconforto. Então, a primeira coisa que eu preciso garantir para aquela criança é que eu sei que ela não está bem. Então, eu não vou brigar com ela porque ela não está bem. Eu vou acolher ela. Então, eu digo isso para ela com muito amor, com muita paciência, de que eu estou vendo que você não está bem, que tem alguma coisa te incomodando e eu posso te ajudar. Quando eu conheço a criança, quando eu não conheço, a mãe dá esse suporte. Olha, pode ser o barulho, vamos levar lá para fora. Olha, pode ser o movimento lá de fora, deixa ele aqui dentro. Olha, pode ser o microfone, está dando microfonia, desliga o microfone. E desliga, a gente desliga o microfone. Vocês fazem essas adaptações ali na hora. A gente já conhece as crianças. Mas assim, aconteceu uma criança nova que eu não conheço. Nesse momento a família chega junto também, né? A família nos ensina. Eu preciso ouvir aquela família. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter paciência, é ter sensibilidade, escuta, né? E assim, calma. Não precisa agarrar aquela criança, forçar, segurar, prender. Não, calma. Está acontecendo alguma coisa. Vamos olhar ao redor. Às vezes é
uma outra criança que estava comendo um salgadinho Pegou e pegou da mão dele. Já é um Não é gatilho. suficiente. Do Tantas Pedro é uma coisas. briga, né? Então, é a gente entender o contexto, como a gente tem servos o tempo todo em vários locais estratégicos, e como a Morgana disse, cada criança tem um servo que conhece melhor aquela criança, facilita nesse relacionamento. Então, na mesma hora, o servo chega junto e diz, calma, tô contigo, tô vendo que você não tá bem. E é ter paciência e não julgar. E, assim, o mais interessante na missa inclusiva é que isso acontece o tempo todo, tá? As crianças choram, reclamam, pulam, falam alto e tudo acontece. E a missa não para. As famílias nem escutam. Hoje os pais nem se levantam, porque sabem que os servos já dominam. Eu observei lá os pais na deles, eu falei, ué. Meu marido teve um dia que ele não estava tocando, o Pedro estava desregulado. Eu falei, você não vai lá ver o Pedro? Ele, não, o Michele tá lá fora. Eu falei, gente. Eu falei, meu Deus, é seu filho. Ele, não quero saber. Tô aqui no pra início não era é. assim, existia uma Pais, insegurança, os mas pais, agora quando não. sentem segurança, Exatamente. ficam tranquilos. Mas no início acho que saiu. Não, gente, eu ficava olhando toda hora pra trás, pra ver onde é que tá a criança. Onde é que tá? A gente eu ficava. Eu falei, cadê o Pedro? Onde é que ele tá? Né? Eu queria saber onde é que tá. Eu observei lá, tinha umzinho que estava sentado. Ele desregulou, aí ele gritou. Alguém veio e colocou ele sentado ao contrário, de costa para o altar e no banquinho com as pernas. Não tem aquele espaço do banco assim, com as pernas assim, virado para cá. Ele, ó. Aí eu olhei. É assim. É assim. Então as adaptações vão sendo feitas ali mesmo. Cada criança vai ter vai receber aquela informação de uma forma diferente. Então precisa de sensibilidade, de escuta, de observar o que acontece. O sensorial conta muito ali. Né? Muito. E assim, a criança se sentir escutada, validada, acho que essa é a palavra. É você chegar e dizer, eu tô vendo que você não tá bem, eu posso te ajudar. E não assim, calma, para, silêncio, você tá incomodando. Tirá-la dali, Tirar, né? prender. A gente não faz isso. Que é a gente não tira a reação, criança. acho que é nesse momento, né, Morgan? Mas é o que acontece nas missas tradicionais. Para não incomodar, elas são retiradas, os pais, né, ficam em situações... Todo mundo olha. Tem aquela coisa de... Então, ali acontece, como já falou, acontece toda hora. É um constrangimento. A família se sente... resolve, acho que a palavra é essa. Constrangida, né? Eu, como mãe, falo, a gente fica com vergonha, né? Meu marido fala, meu Deus, esse menino gritando aqui, não sei o que. Eu falei, meu filho... Na missa, inclusive, eu falo, meu filho, todo mundo tá acostumado já com ele. E tem pais, né, que já chegam e já falam, hoje não tá legal, hoje em casa aconteceu... Já entra falando. Então, assim, já se sentem até à vontade de partilhar. Eu vi uns com fone, uns com pacote de biscoito. Aí, daqui a pouco, já deixava aquele biscoito, já estava interagindo com outra coisa. É assim. É dinâmico. Dinâmico, né? Mas a gente percebeu. Funciona. A missa, ela segue. Você comentou uma vez comigo, não sei se foi você, se foi as meninas, da questão da... não, acho que foi no simpósio que a gente participou. Aquele simpósio foi bom demais, né? Muito esclarecedor. Da questão de quando vocês começaram com a missa, não faziam uma segunda leitura. Como é que era isso? Então, é porque assim, a gente pensou em formas de adaptar essa missa para ela ficar o mais curta possível. Tipo assim, vamos... Não dá tempo de... não dá tempo das crianças regularem, né? Mas como a nossa missa é uma missa já com a liturgia do domingo e a missa dominical precisa da segunda leitura, né? É um complemento. Então, a gente nem cantava direito, né? Não cantava o perdão, a primeira missa não tinha nem microfone, glória, não cantava nada. Porque a gente ficou usava com medo. som, né? A gente ficou com medo, como vai ser isso, né? A gente nunca tinha feito aquilo. Então, a gente começou cortando o que a gente podia cortar, né? O padre... Mas o padre topou? Topou. Ele que pegou e falou assim, vou falar sem microfone. Ele tava com medo também, sabe? De tudo regular, novo, tudo novo. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que as crianças gostavam da música. Então, a gente canta a missa toda. Canta a glória, canta perdão, canta santo, cordeiro, a gente canta tudo, né? E eles reconhecem a missa pelas músicas. E entram na hora. O Pedro cantou o santo, o Pedro entra dentro da igreja. Se ele estiver lá fora, ele larga o que ele está fazendo, ele entra dentro da igreja. E fica lá assim, ó. Na hora do santo. Frente, na hora do santo. O santo e o cordeiro, por quê? São músicas que não mudam, né? Elas são fixas. A menina que canta, ela canta o mesmo santo, já vai fazer 2 anos. Então, assim... Não pode mudar a melodia, não pode mudar a melodia. Então, assim, eles já estão acostumados com aquilo, né? Traz uma identificação. Então, a gente percebeu que não precisava também
depreciar, né? Você É tirar o rito, né? aquilo que é importante, né? Porque a gente tem que pensar, precisa de adaptações? Precisam, mas a missa é algo sagrado, né? Não dá pra gente ficar mexendo naquilo que é sagrado. A gente tem que preservar a liturgia. Então, a gente tem essa preocupação, né? Como as crianças dão conta e a nossa missa não passa de 50 minutos, tá tudo certo. Ah, isso que eu ia perguntar. É 50 minutos cronometradinhos. Às vezes passa um pouquinho, É que mas depende aí um pouco da homilia do padre, padre, mas Você eles já conversam. orienta, já né? pede para Isso. ser algo assim bem Padre, breve. homilia curta, voltada para as famílias, né? Para os pais. Não adianta achar que você vai acessar as crianças de alguma maneira. Eu falei, então se preocupe em falar para os pais, porque é o único momento que eles vão ter, É ali. né? De uma vivência de algo espiritual, é ali. Muitas vezes a única vivência pastoral que a família tem é ali com a gente, né? Então tem família que quer servir cantando, vai cantar, entendeu? Não tem problema. Porque é preciso Fazem a fazer leitura, leitura. né? É isso que eu ia perguntar. Vocês usam esses pais na liturgia para fazer leitura, Sim. ofertório, Aham. coleta? Sim. Eles servem também nas equipes que nos ajudam no movimento. Porque hoje o movimento não é só a missa. Então, a gente tem pais que ajudam a gente nos eventos do movimento, a gente tem pais que nos ajudam como secretário, a gente tem pais que ajudam na música, tem pais que ajudam onde mais? Na mídia, assim. É, Então na a mídia. gente A vai gente tem dividindo. várias equipes. Ah, e então eles- vocês- a Temos pastoral até deles- advogado, olha que chique. Vocês, esses eventos, eu vi lá no Instagram de vocês que vocês às vezes reúnem essas famílias para o social. Não é? Também, Fala um é. pouquinho de como que é isso aí. Esse ano a gente fez o encontro das famílias atípicas, né? Olha que beleza. Mas foi na igreja. Foi na igreja. Foi algo Esse não uma foi palestra. social, mas foi na igreja. A gente levou um casal de cordeiro que tem um filho com síndrome de Down para poder falar dessa O partilha, seu né? testemunho O deles. testemunho. E foi, assim, enriquecedor, porque o filho dele já É é adulto, adulto, é. né? Então, assim, traz uma vivência de que aquilo que a gente está passando, às vezes que a gente acha que é o fim do mundo, não é, né? Então, foi importante para as famílias terem isso. E, além disso, a gente tenta fazer essa coisa do que as meninas falaram, né? Do social, de você encontrar fora dali e marcar um lanche. Levar, teve pro Dia das Mães, a gente juntou as mães no restaurante. mães pro né? restaurante. Olha que bacana. Os pais ficaram com as crianças. E as mães. E a gente foi num restaurante para poder conversar, para poder conhecer, poder criar laços, né? Porque a mãe atípica, ela tem essa dificuldade de estar em ambientes sociais. Eu não vou em festa de aniversário, não me convide, porque eu não vou, porque dá trabalho, né? Ter que levar o Pedro. Eu falei, então não precisa nem me convidar. Quando a pessoa não me convida, eu falo, ai, Jesus, ainda bem. Porque eu não preciso ir. Porque até para você arrumar a desculpa, falar, não, gente, porque o Pedro pode regular, não sei o que, chegar lá, ele vai pedir para eu vir embora, dá trabalho. Eu falei, então eu prefiro que nem me É muita convide. explicação, Muita muita É explicação. desconfortável, né? Eu falei, não me convida não, que é melhor. Morgana, ano passado, me obrigou a ir no aniversário, levar o Pedro no aniversário do Arthur. Eu falei, meu Deus do céu. Ela falou, você vai sim. Eu falei, Jesus. você não. Foi. Fui. Fiquei até o tempo que ele aguentou, né? E vim embora. Mas assim, é cansativo, né? Então, por isso que eu prefiro que nem me Ele convide. aguenta um entretenimento, alguma coisa assim, o quê? 1 hora? Depende, né? Depende do Se dia. tiver piscina, Se tiver piscina, se tiver ele piscina, ele fica- Se fica. tiver batata, foi você falou batata frita? Piscina e batata frita. Aí Ele fica o dia conquistou. todo. Aí ele fica, Aí né? fica. Aí fica, a hora que for. Mas assim, se for algo que demande muito dele, tipo assim, casa de festa que tem aqueles brinquedos, não sei o quê. Barulho, muito estímulo, né? Aí, tipo assim, 10, 15 minutos, ele já pega a sandalinha dele, já dá e fala que quer ir embora, né? Então, assim, a mãe atípica, né? Os pais atípicos têm essa dificuldade na socialização, né? E às vezes as pessoas... Tem pais até que querem ir, que às vezes a criança dá conta, mas às vezes não são convidados, porque Já existe uma situação ali que se for... vai atrapalhar, A né? gente sabe que tem muitos pais que ainda sofrem com a questão do rótulo, né? Sim. Uhum. Não querem abrir o diagnóstico com Sim. medo do Sim. olhar, né? Uhum. Da exclusão, do não poder estar, igual você falou, você já prefere que não te chame, mas não, tem preguiça. tem aqueles que gostariam Gostariam de ser de convidados. ser convidado, mas não verdade. vão, né? E ficam naquela situação. Você falou que tinha uma oração aí pra gente fazer, vamos? A oração do Conseguiu movimento da abrir? igreja, consegui. Conseguiu? Vamos conhecer aí. Essa oração está dentro das atividades que vocês trabalham com essas famílias. Não é isso? Quem vai fazer oração sem chorar? Pode chorar. A gente pega uma Morgana. toalha aqui. Vai, Morgana.
Não, Vai ser porque Morgana. é uma oração. Dentro das atividades que a gente faz com as famílias, hoje a gente também oferece uma vez ao mês um momento de adoração antes da missa. Olha. E Né? confissão. E confissão. A gente porque chama um padre. essas famílias acabam também não tendo esse acesso por conta das crianças, né? Como é que então, elas vão na igreja se confessar? É Como que verdade. fala? Então Quem o padre fica com a chega criança? mais cedo. A gente tem servos que ficam com as crianças. A gente, enquanto o padre está na fila lá da confissão, as outras famílias estão em adoração e a gente com as crianças. Em parceria Iniciamos com as conosco crianças. também, nas missas, tem a pastoral da escuta, que é uma É. pastoral nova, né? Alguém me falou lá, uma morena que fica ali na Isso. porta. Ela conversou Não, comigo. a pastoral da escuta serve, né, como escuta das famílias atípicas. Então, eles se colocam ali à disposição, né, para ouvir. E a gente tem conversado sobre isso. Às vezes, a família vai ter essa dificuldade de chegar e falar. Aí eu falei com a coordenadora, eu falei, Camila, às vezes se chegar conversando, oi, como tá? Eu falei, a mãe é típica, se você perguntar se tá tudo bem, ela vai despejando tudo, entendeu? Eu falei, aí já foi a escuta. Eu falei, porque se você esperar que a pessoa vá te procurar, eu falei, marcar, difícil, né? Esse marcar. encontro fica mais Eu falei, difícil. então, Camila, já conversa com a gente pra irem fazendo assim, oi, tudo bem, como é que você tá aqui? Aí a mãe vai despejar tudo. Eu falei, é assim que a gente trabalha, né? Quanto que esse povo precisa ser ouvido, Preciso. né? Escutado. Mas falar. a Michelle fala sempre isso. A família típica tem a dificuldade de se permitir ser cuidada, né? É uma dificuldade porque você É não uma está barreira, acostumado né? Porque com já levou isso, muito né? não, já levou muito julgamento, já levou É uma muita proteção. crítica. É uma proteção. A gente É. entende que existe uma proteção. Né? E aí a gente sente isso, que a gente quer fazer, a gente quer ajudar e eles... isso não é seguro. É. Né? Eu já pisei aí, já caí. Né? Verdade, é o medo de se machucar. É o medo. Sim, sim. É o medo de se E machucar. de se expor. De se expor. Né? Verdade. Vamos? Vamos? Senhor, olhai para as pessoas atípicas, vossas famílias e cuidadores. Tende misericórdia e destrói toda barreira humana e social que impede as pessoas atípicas de viverem com dignidade, mas especialmente de terem acesso à vossa Igreja. Olhai pela Igreja Católica Apostólica Romana, por todos os sacerdotes e servos, dando-lhes o entendimento do verdadeiro sentido de uma igreja inclusiva. Rasgai o véu que cobre os olhos daqueles que insistem em não enxergar. Retirai todo sentimento e atos de maldade contra as pessoas atípicas. Constrói pontes entre todos. Sensibilizai a sociedade para ser rede de apoio e parceria nas necessidades das famílias e cuidadores de pessoas atípicas. Aos pais, familiares e cuidadores, dai sabedoria e fortaleza. Ensinai-lhes a pedir com humildade e aceitar quando enviardes auxílio. Nas noites escuras, iluminai. Nas crises incontroláveis, dai serenidade. Na dor incompreendida, curai com vossa mão. Nos momentos de desespero, sustentai com vosso amor. Nos conflitos, dai mansidão. Restaurai os corações e retirai todo sentimento de indignação, dúvidas e revolta. Reafirmai a fé na vossa bondade. Meu Deus, lembrai ao mundo que somos todos vossos filhos, sonhados por vós e nascidos do vosso amor. Nossa Senhora, Mãe piedosa, socorrei as dores mais profundas. Enxugai as lágrimas com vosso manto sagrado. Santa Mãe de Deus, acolhei todas as pessoas com deficiência em vosso colo e por vossa verdadeira intercessão, sede o mais rápido canal de acesso ao vosso Filho Jesus. Amém. Amém. Que linda. Essa foi a oração que suscitou no coração de vocês? Da Sim, Michelle? no momento no Santíssimo. No Santíssimo, quando vocês estavam lá discernindo o que fazer com essa E aí o terço das famílias atípicas é esse trechinho, né? Que fala nas trevas iluminai, né? Nas noites escuras, iluminai, né? nas crises incontroláveis. nas né? contas É. pequenas, nas contas pequenas. Cada dezena, nas noites escuras iluminar é uma dezena. Nas crises incontroláveis Outra da dezena. serenidade, outra dezena. Na dor incompreendida, curai com vossa mão, outra dezena.
nos momentos de desespero. Isso, Da outro desenho. imensidão, né? Da imensidão. Depois vocês vão passar com calma isso tudo pra gente. Pode deixar. E saibam que a vinda de vocês aqui hoje foi muito esperada, né? Ela sabe disso. Sei. E eu tô emocionada também. Não fica chorando por mim, não, porque eu também sou outra que... Entendeu? Então, a gente aqui também precisa. A gente tem aqui famílias que estão também na mesma situação das de vocês lá. O nosso maior desejo enquanto movimento, né, é que muitas famílias sejam acessadas, né? Tenham essa oportunidade de estar na igreja. Né? Porque, como a mãe falou hoje naquele vídeo que você partilhou comigo, né? A gente precisa estar dentro da igreja. Às vezes a gente não tem força para fazer uma oração, né? Mas e quando a gente sai da igreja, a gente se fortalece, se enfraquece. A Eucaristia é aquilo que a gente tem de mais importante. Como que eu vou ficar sem a Eucaristia, né? A gente fica fraco, né? A nossa fé, ela vai ficando minguada, né? Enfim, é tanta coisa. E a gente vai assim, vai querer e vamos precisar contar muito com vocês ainda, né? A gente agendou aí com a Ariana, vocês, né? É o grupo. Uma formação para essas mães, não é isso, Cris? Em março, já está na agenda da paróquia, já foi, assim, autorizada por Padre Pedro. A gente já teve toda essa conversa sobre essa missa inclusiva, sobre esse caminho que nós estamos fazendo a partir do podcast, né? Desse grupo com essas mães, do simpósio que você nos convidou. Né? Então, algo assim, para elas começarem a ir percebendo que existe e que dá fruto. Né? E que se vocês conseguiram isso lá, né? Que foi a ação do Espírito Santo, a gente tem certeza disso, elas também vão conseguir. Sim. Vão conseguir, não estão sozinhas. A maior lição de Deus para nós três, né? Nesse movimento é de que põe o pé. O chão ele vai dar depois. Deus coloca. Não teve nada nesses 2 anos de caminhada que a gente planejasse que acontecesse do jeito que a gente planejou. Nada. Ele manda. Nós estamos somente para servir. Por além dos muros. Exatamente. Ele manda, a gente bota o pé, porque assim, a gente nunca sabe onde a gente vai pisar. Esse lema, ir de além dos muros, por uma igreja inclusiva que se comunica com todos, também foram vocês que criaram? Foi bem no início, né? Foi no início, A gente tinha visto alguma Eu coisa acho que assim sim, na internet. alguma coisa na Esse ir de além internet dos a gente muros, foi já tinha visto alguma elaborando. coisa. E aí o Padre Zé Rui deu uma ajeitada, né? Da forma que ele queria que fosse escrito. Adaptou, né? A gente vai precisar muito de vocês. Em março nós vamos ter esse encontro aí. Se Deus quiser, com essas famílias, vocês vão poder falar da experiência, falar da estrutura, falar que não estão sozinhas, que existe um movimento na igreja que elas precisam abraçar, porque são as próprias famílias. Não tenham medo e não esperem o chão. Botem o pé. Não esperem o momento perfeito. Só vai, mais ou menos. Se você se suscitou no coração de vocês, se vocês sabem que existe a família, não esperem. Façam. Não vamos esperar, não. Não esperem. Façam, porque o chão, o inimigo atenta muito a gente. Ele vai sempre mostrar uma forma da gente achar que não vai dar certo. E por muitas vezes nós achamos que não ia dar certo. Por muitas vezes nós quisemos desistir, por muitas vezes nós nos questionamos o que nós estamos fazendo, onde é que nós estamos indo, que loucura é essa. De onde surgiu? Porque as coisas também as coisas foram de um outro. Mas quando a gente via... E se tiver uma família só... É porque é para ser para essa família. É para essa família, Se tiver só você lá. É porque naquele dia é para você. Para eu levar para essa família. Exatamente. Para você se fortalecer. Maravilhoso, sem palavras, assim, imensurável. Né? Esse foi o nosso Pod Missão, o podcast da Pascom RB, né? Daqui da nossa paróquia. Nós queremos agradecer aí os nossos apoiadores, Hobby Encantaria e Marre Digital. Meninas, nós temos aqui uma lembrancinha para vocês, traz cá, Que chique, gente. da nossa apoiadora Hobby Encantaria. Tem depois o Que, Michele? Pode falar, não precisa baixar não, pode entregar para os meninos, tá? O Eduardo, esse é o nosso intérprete, entrega aí para as meninas. Muito chique, gente. Gostou, né, gata? Ganha as coisas. Então, aí pra gente poder encerrar em grande estilo,
Vamos pedir às nossas meninas aí, viu, Ariana? Muito obrigada pela participação, Eu que agradeço. esclarecimento, testemunho, viu? Você é muito especial. É mãe atípica. Ah, não é especial porque é mãe atípica. Não, Né? é. Eu digo especial para Deus, né? Para você entender que realmente você tem uma missão. Tem. E ponto. A minha filha na escola, a professora foi fazer uma conversa com as crianças que tem um garoto autista na turma. E aí a professora conversando e ela disse, porque o Gabriel é especial. Aí minha filha, que é amiga do Pedro, né, levantou a mão. E a mãe já ensinou. Ela levantou, ela disse, ele não é especial, não, porque ele é mais especial do que eu. Aí, ó. Ele não é mais exatamente. especial do que eu, ele é muito legal. direitinho, Mas eu viu? também sou legal, você também é especial. A professora disse, Michele, ela me botou no bolso. Nunca mais ela vai falar assim. Mas é porque isso somos mesmo, todos. é. E é importante a gente entender que o ser diferente não é especial. Nós todos somos especiais, todos somos filhos, todos temos nossas diferenças, nossas dificuldades. A gente tem que aprender a não julgar o tamanho da dificuldade do outro. A gente tem que acolher de qualquer forma. É verdade. E só uma colocação, né, que é uma pergunta que a gente sempre escuta, se quando a gente faz a missa inclusiva, se nós não estamos excluindo esse grupo, né, de forma alguma. O nosso objetivo é oferecer a essas famílias a equidade, a oportunidade de encontrar Jesus da forma que eles podem, que eles dão conta. Já fizeram essa pergunta para Já, vocês? constantemente. Vocês estão tirando o povo do então rebanho, vocês estão né? excluindo, isso não é inclusão. Porque a né? nossa missa é uma missa, vamos dizer assim, exclusiva, né? É o Para direito aquelas de pessoas, excluir, né? É O Frei Wellington fala sempre isso com a gente, né? Pelo importante direito essa de colocação, excluir. Morgana. Sim. Muito, né? Porque realmente o olhar das pessoas que não estão voltadas para o Exatamente. contexto Exatamente. é diferenciado para quem está vivendo aquela realidade. É como se você te retirasse aquele grupo, você está excluindo. Mas essas famílias não estavam na igreja. A gente não está tirando, eles estão voltando. Exatamente, está catando lá quem Exatamente. estava escondidinho, com medo do Exatamente. rótulo, E muitos quietinho. estão já voltando às suas Você próprias mesmo Exatamente. falou que, né, que tem Conseguem família que já está voltar, isso voltando, que a criança já está lá. consegue. Verdade. Então, Ariana, deixa aí para nossas telespectadoras, para nossa paróquia, né, que vocês assim nos honraram demais, né, falando um pouquinho aí assim da expectativa de trazer esse trabalho para Rio Bonito, porque vocês vão chegar em Rio Bonito. Vamos! Então você Tá olha para aquela chegando. câmerazinha ali, ó, e pode falar. Eu Pode falar do convite, vocês vão estar aqui. o que que vocês estaremos vão aqui, né? Falo que aquela música a gente não pode cantar. Onde mandar eu irei, porque Jesus manda. fazer. Manda o tempo todo, manda o tempo todo. Ele manda quando eu vou ver, eu tô onde eu nem sabia que era pra eu estar, né? Mas estaremos aqui com vocês para o que precisarem, para começar o movimento, para instruir catequistas, para instruir os padres, né? O nosso movimento, ele está aberto, né? Para conseguir alcançar essas famílias e ajudar essas famílias a estarem novamente dentro da igreja, que é o lugar de onde elas nunca deveriam ter saído. Amém. Morgana, gratidão pela participação, eu que viu? agradeço, Foi lindo demais. Foi maravilhoso, obrigada. A gente quer aí que você deixe também aí uma mensagem positiva para as nossas famílias atípicas católicas aí sobre o movimento da Igreja Inclusiva. Nós sabemos, né, o quanto é desafiador, né, para as famílias estarem dentro da igreja, viverem a verdadeira experiência, né, com Jesus. Mas o que a gente sempre pede às famílias é que não desistam, né, que elas permitam ser cuidadas. Nós, enquanto movimento da Igreja Inclusiva, estamos aqui, né, para oferecer esse acolhimento, fazer essas formações, né, dar as orientações que são necessárias, né, sempre orientadas pelo Espírito Santo. Então, a gente pede que essas famílias realmente não desistam, né? Que estejam, se sintam abraçadas por nós e principalmente pela nossa mãe, né? Que Nossa Senhora da Piedade nos oriente, receba cada família, cada criança em seus braços e acolha as dores e as angústias, né? E que podem contar conosco sempre. Amém. Michele, Amém. você foi escolhida para deixar uma mensagem para as catequistas, já que você falou, né, que existe aí um projeto, que vocês estão indo, né, avante, para agora organizar uma catequese inclusiva. Então, deixa uma mensagem de incentivo para as catequistas, para essas crianças atípicas, né, que chegarem até a catequese
Pode incentivar. Em nome das famílias atípicas, né, o que a gente pede às catequistas é sensibilidade. Né? Às vezes, mais do que um grande planejamento, uma grande proposta, diferente de tudo que já foi feito na vida, que o povo acha que é dessa forma, né? Leve a sua sensibilidade de olhar para as crianças, independente do diagnóstico, você vai ter ali um número de crianças ímpar. Cada criança é única e vai receber o seu amor, o seu desejo de levá-la para Deus do jeito que ela consegue. Então, tenha sempre escuta da família, né, para você conhecer quem é aquela criança, como que ela caminha, como que ela percebe o mundo, como que ela recebe as informações do mundo. Então, a gente fala isso, sensibilidade, respeito, escuta, né, valide aquela criança no que ela está te falando, no que ela está te comunicando. Né, e peça ajuda, busca, estamos construindo, estamos caminhando e esperamos conseguir ofertar o máximo de material possível. Em breve, a gente vai estar juntando aí um material bacana, mas a gente sabe que mesmo com o material não existe regra, não existe manual. Vai ser um norteador, né? São norteadores, mas cada criança vai trazer uma demanda diferente e aí você vai se juntar com seus colegas catequistas, você vai pedir ajuda ao seu padre, você vai pedir ajuda à família, porque esse processo de catequizar não pode ser só do catequista. Precisa ter a participação da família sempre, né? Isso é muito importante. E é isso. Muito bom. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, está lá o nosso @PascomRB, NS Conceição RB, tá lá. Nós estamos aqui todos os domingos na missa inclusiva, a nossa missa transmitida com intérprete Libras, com audiodescrição para os nossos irmãos que têm baixa visão, e muito em breve teremos a missa inclusiva. Nos moldes lá do pessoal de Macaé. Então, boa noite para todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio do nosso Pod Missão, o podcast da Pascom RB. Prazer.